A gente tem esse momento de interação. Se tiver alguma pergunta, você já pode ir pensando aí. Se já tiver uma, pode levantar a mão para fazer. Pastor Luiz, deixar o microfone aqui contigo, tá? E levo as perguntas. Vamos conversar aqui com o pastor. Som. Queria fazer uma pergunta, uma colocação, ver como é que você enxergaria. É muito comum, né, nas relações nossas, inclusive dentro da igreja, a gente dá um verniz assim, na inveja com a seguinte expressão: mas eu tenho uma inveja santa. O que você acha sobre isso? Qual é o seu pensamento sobre essa expressão lá? Às vezes a nossa linguagem nos trai, e ela está sempre nos traindo a nossa linguagem, porque nós pensamos que às vezes a linguagem ela é neutra, ela não vem do coração. E minha esposa tem uma sabedoria muito grande assim, uma seguinte coisa que ela diz: ela diz assim, toda brincadeira existe um pontinho ali de verdade. Eu diria que existe nessa frase, pode existir duas coisas. A primeira, uma certa celebração pelo que Deus tem feito. Acredito que existe. É o nosso jeito de, em vez de dizer bem, ele diz uma invejazinha santa. Mas muitas vezes nós fazemos isso no automático. E o problema da tolice é não ter consciência das palavras. A gente só fala. A sabedoria, no livro de Provérbios, ela nunca é precipitada no que fala. Na verdade, a língua em Provérbios, ela sempre demora a falar. Eu diria que mesmo que a gente fale, eu não teria problema com o signo, com o símbolo, uma inveja santa. Mas eu não deixaria nem que essa linguagem, ela de alguma forma entrasse muito dentro da comunidade, em termos rasteiros. Eu diria que é necessário complementação aí. Eu diria que é necessário, você ter uma inveja santa, graças a Deus que Deus tem feito isso na sua vida, você tem que agir ativamente contra um inimigo que é rasteiro, que ele tenta entrar pelos cantinhos, tá? Então eu diria o seguinte: qual é o problema da gente falar palavras desse nível? É porque muitas vezes nós não estamos conscientes de tudo que está envolvido aí, e nós falamos no automático. Eu diria que nossas palavras nos traem sempre. Porque às vezes quando nós falamos isso, nós falamos só do nosso ponto de vista, sem entender todo o contexto em que o outro está. Podemos afetar isso. Vamos colocar aqui o exemplo de José. Eu não entendo que José foi sábio, eu particularmente. Também não quero justificar o que os irmãos de José fizeram. Mas se você observar a história de José, é algo estranho. Ele chega, um certo dia, e começa a contar os seus sonhos. Daí, beleza. Só que dentro da narrativa, o negócio começa a acontecer ali. Não satisfeito, ele chega no outro dia com outro sonho. E no outro sonho, até o pai dele repreende ele. E quando o pai repreende, o pai fala do outro sonho e fica aquele clima ali, aquele clima chato dentro da casa. Então eu diria que nós devemos ter um cuidado triplo com a inveja, porque a inveja é como o orgulho se manifesta. A inveja é o orgulho ferido que se manifesta em frases tipo assim: Deus abençoe ele, mas Deus nunca só abençoou ele, Deus sempre abençoou ele, mas a outra igreja cresceu, mas eu acho que... Então a nossa linguagem pode expressar muito justamente desse inimigo rasteiro que é a inveja. Então eu teria cuidado e de forma prática, eu complementaria alguma coisa para mim mesmo, para eu mesmo, pro meu próprio coração, tá? Boa pergunta. Alguém mais? Na ordem aqui tá o Bruno e o... esqueci o nome do Cícero, ainda bem que eu lembrei na hora que eu fui falar o nome dele. Boa noite, pastor. A minha pergunta é uma pergunta bem prática, né, para o nosso dia a dia. Como o senhor falou na mensagem, geralmente quem está cometendo o pecado aí da inveja é hipócrita, né? Não reconhecer e esconder. Né? Qual a dica ou conselho prático que o senhor daria para um irmão repreender um irmão invejoso? Não, é difícil essa pergunta aí, só para deixar claro aqui. Bem,
O contato de repreensão com outro irmão, se a gente pegar aqui Mateus 18, vamos colocar aqui lá da base, é quando o outro ofende de forma ativa e positiva. Quando nós estamos falando da inveja, nós estamos falando de algo que de alguma forma não é uma ofensa direta ao irmão, é algo que suscitou no meu coração, mas que não chegou a ele, vamos colocar assim, está ali ainda. Eu diria que isso aí deve ser tratado só entre a pessoa e Deus, que está tendo essa inveja, vamos dizer que a pessoa teve a inveja e tudo mais. Agora, se por um lado a outra pessoa perceber vários elementos de inveja na outra pessoa, irmão, eu diria sinceramente que é necessário uma conversa, porque a gente sempre vai tentar evitar. E eu tenho um exemplo da minha vida que foi muito danoso para mim, porque eu percebia que tudo que eu fazia, tudo que acontecia na minha vida, a outra pessoa celebrava, mas ela celebrava tentando ser igual, procurando mais. Era uma espécie de hipocrisia de tentar se tornar o outro, de fazer o outro. Eu via aquilo. E acontecia algo, a pessoa ficava ressentida, ficava triste. E eu, como amigo dele, eu como alguém que estava próximo dele, não tive essa atitude de chegar para ele e dizer assim: olha, você acha que de alguma forma o que tem acontecido na minha vida eu sinto que tem prejudicado o nosso relacionamento, eu sinto que tem alguma coisa. Então, irmão, eu diria que sim, é necessário chegar ao outro, mas eu acredito só quando isso ficar uma forma evidente de ofensa pessoal mesmo, do que o outro está fazendo, entendeu? Mas se eu fosse dar um conselho, principalmente dentro da comunidade, principalmente entre líderes, seria: se há um ambiente de inveja sendo construído, e aí o que seria um ambiente de inveja? É você perceber no seu coração que quando o outro está operando, fazendo qualquer outra coisa, você não consegue celebrar, mas ficar ressentido. Eu diria que no ambiente de liderança é necessário um imediato contato, um imediato abrir o jogo, um imediato ali deixar claro. Por quê? Porque é desastroso o que a inveja faz. É desastroso. Acaba com a confiança, acaba com a inveja. Então, responderia assim. Pastor, a minha pergunta é parecida com a pergunta do pastor Luiz, sobre a inveja. Você falou que é um alimento de comparação. Se existe alguma inveja sadia, e se um cristão está orando, está pedindo a Deus: ó Senhor, me dê a fé de Abraão, me dê a fé de Moisés, me dê a fé de Ana. Legal. Sobre isso aí, sobre você ter inveja da fé daquele povo dele. Eu acredito que Deus nos deu a bênção da comparação. É uma bênção a comparação. Mas como toda bênção que Deus nos deu, nós temos a tendência de perverter isso. Jesus, ele faz várias comparações no Evangelho. Ele compara a nossa vida com os pássaros. Ele compara a nossa vida com vários elementos de cuidado de Deus. Então Jesus usa esse elemento de comparação. A carta de Tiago também, o próprio apóstolo Paulo, ele usa certos elementos de comparação. Hebreus também usa vários elementos de comparação da nossa fé com relação à fé de outros grandes heróis da fé. Eu diria que nós, se existe uma inveja santa ou existe uma inveja positiva, eu diria que não, de imediato. Mas eu diria que pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, Paulo ele sempre louva na vida de Tito, e ali o louvar é gloriar-se em Tito, é achar que aquilo é uma glória ali, é justamente o fator serviço do cristão dele. Para Paulo, Tito é um homem de consolação, de serviço, mas ele também é doente, ele é alguém que mostra suas fraquezas, e Paulo ele sempre se orgulha nessas fraquezas, não só dele, em 2 Coríntios, mas também nas fraquezas de Tito. Então eu diria que quando nós estamos nos comparando para fazer uma autoavaliação, no sentido de que nós estamos observando a santidade, o trilhar da vida do outro, o que o outro tem feito em termos de eternidade, eu diria que isso é saudável, entendeu? Então eu diria que quando nós estamos fazendo comparações para fazer uma autoavaliação em nós,
Isso é bom se o elemento de comparação for de fato vida cristã, de crescimento. Porque Paulo fala assim, ó, vocês, dentro de você, da comunidade de vocês, tem muitos imaturos, mas outros já são maduros. Paulo está fazendo um tipo de comparação, mas qual é esse ponto de comparação dele? É para incitar os outros a crescerem na fé. Então eu entendo que quando nós estamos procurando fazer uma comparação para crescimento espiritual de uma autoavaliação, isso aí seria correto. Agora, qual é o problema de se comparar para fazer uma autoavaliação? É se essa autoavaliação ela for em si mesmada, ela for assim, o outro é mais santo, mas isso aí eu nunca consigo, isso é hipocrisia, entendeu? É quando nós estamos lendo os santos antigos, diz assim, em vez de a gente ter aquele ânimo para ser o outro, aquela vida de santidade do outro, a gente fica assim, eu vou deixar isso para lá, entendeu? Então, de forma prática, qual seria o melhor forma de se comparar positivamente? É quando nós estamos buscando um modelo, tá? Um modelo. Paulo se coloca como um modelo para Timóteo, e Timóteo então ele fica fazendo uma avaliação de si e olhando para Paulo, porque Paulo é um modelo. A grande questão é, quem são os nossos modelos e por que nós estamos escolhendo eles como os nossos modelos? Qual é a nossa motivação por trás disso? Então eu tenho muito, quando criança, o meu modelo de pregador mesmo, de pastor, de tudo, era meu pai. Então, tudo que eu ia crescendo, desenvolvendo com a igreja, eu disse assim, deixa eu ver o que ele está fazendo e o que eu não estou fazendo, porque eu quero aprender com esse modelo de comparação. Quando a gente cresce mais e vai se desenvolvendo, a gente perde esse ânimo de olhar o modelo, de ter um modelo para nós. Então a gente sempre vai fazer comparação mais de o quanto eu sou bem sucedido e não como eu posso crescer em olhar para a vida do outro e crescer olhando para a vida do outro e ver como Deus está trabalhando nele e ele me ensinar esse crescimento. Então, de forma prática, eu diria, a forma benéfica de comparação seria quando escolhemos de maneira positiva bons modelos para que possamos nos espelhar neles. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem que fazer uma aí ainda, se alguém tiver. Não? Podemos encerrar? Tranquilo? Então, vou encerrar por aqui. Guilherme, muito obrigado, cara, por aceitar o convite de ter pregado aqui hoje à noite. Gente, eu vou encerrar com oração, mas antes só avisar, a gente tem a nossa cantina ali de homem, antes de cabra macho, o pessoal está ali já organizando ali, e é o combo de hambúrguer, né? Aquele famoso hambúrguer aí do Israel, certo? Israel Nogueira, certo? Não do Israel Alves, do Israel Alves ali, né? Tá certo. Então o famoso hambúrguer do Israel, e tá por R$15, tá? Um hambúrguer, batata e limonada. Então se você puder comer aqui, a gente agradece, certo? A gente agradece porque a gente usa o lucro que sobra para abençoar os homens aqui, alguns homens, para ir ao retiro de homens, tá? Que tá chegando. Então, se você estiver com fome, coma ali, você ainda abençoa aqui os irmãos. Era sobre isso aí. Era sobre isso? Tá, cheio de pensamento aí, né? Então, pronto, deixa eu orar pra gente encerrar. Era sobre o retiro dos homens. Sobre o retiro dos homens. Você não quer falar mais alguma coisa? Oi. Como é, Geraldo? Certo, o Geraldo está pedindo para avisar que vai ter evangelismo domingo, depois da ceia, né? Depois do culto de ceia, os irmãos vão evangelizar aonde? Nos ônibus, né? Então, se você, o pessoal aí do evangelismo, se você quiser vir participar, depois da ceia com o Geraldo. É só sobre o retiro dos homens. Quem já fez a inscrição aqui? Passa um monte de povo, né? Tá bom, então inscreva-se. O tema vai ser sobre amizade cristã, 345, né? 345, né? Irmão, quem é que é visitante aqui pela primeira vez que está no encontro? Aqui, só conhecer, irmãos. É o Pedro, né? E aqui é o Adriano Wilke. Isso, o Adriano Wilke está na nossa classe de novos membros aí, né? Então tá bom. Não. Tá bom. Você já está armando a boca para orar, né? Queria agradecer mais uma vez, pastor Guilherme, muito obrigado pela palavra, está gravada aí, tá certo? Então,
muito abençoador aí. Lembrança ao pastor Rômulo lá, tá bom? Então vamos orar, irmãos. Agradecemos, Pai querido, pelo momento aqui de comunhão. Pedimos que o Senhor nos abençoe em tudo. Abençoe agora o nosso momento de conversa, de bate-papo. Enfim, que o Senhor esteja conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.